Oi pessoal, tudo bem? Sou Maurício Magalhães, fisioterapeuta. Nas últimas semanas eu fiz um post aqui no Instagram sobre se pacientes com hernia de disco podem ou não fazer flexão do tronco. E teve uma discussão, né? As pessoas falando que pode, outras pessoas falando que não pode. Será que isso favorece essa herniação discal? E eu trouxe algumas evidências científicas justamente para a gente conversar sobre isso. Então vamos lá. Então, da onde que veio esse conceito, né, que pacientes com hernia de disco não podem fazer flexão do tronco? Foi nesse estudo do Nishman, que ele foi publicado há algum tempo atrás, porém, ele foi mais recentemente, mas nem tão recente assim, em 1999, veio um outro pesquisador e fez a mesma pesquisa. Então ele colocou um sensor de pressão no nosso disco intervertebral e associou alguns movimentos fisiológicos para ver se essa pressão ela aumenta ou não no disco. E o que a gente pode verificar? Que principalmente em movimentos de flexão eu tenho um aumento significativo dessa pressão intradiscal, segundo esse estudo. Tá? E se a gente coloca uma carga, essa pressão intradiscal ela aumenta consideravelmente. Isso foi visto tanto no estudo do Nishman quanto nesse estudo do Wilke, em 1999. Então foi a partir daqui, né, que começou-se a suspeitar que a flexão do tronco poderia ser maléfica para pacientes com hernia de disco. Mas vamos acompanhar. Porém, aqui em 2017, um grupo de chineses ele fez um estudo similar, que é esse daqui, onde ele verificou também a pressão intradiscal em movimentos fisiológicos. Então ele investigou a resposta compensatória de da atividade muscular da região lombar e verificou também as forças compressivas do disco intervertebral em pacientes com hernia de disco, ok? Então, ele verificou basicamente movimentos de flexão e movimentos de flexão com rotação. E o que foi que ele verificou? Que pacientes que fazem movimentação do tronco, de flexão do tronco, eles têm uma tendência aumentada de aumentar aumentar a atividade dos músculos posteriores da coluna. Tá? Então, principalmente em ângulos maiores de flexão do tronco. E a gente pode acompanhar isso aqui no gráfico. Então, principalmente o músculo eletro da espinha, o músculo multífido lombar, os multífidos. Tá? Então, a gente vê que a partir de 60 graus de flexão do tronco, a atividade muscular ela começa a ficar mais intensa nesse perfil de pacientes que tem hernia de disco. E ele viu que essa diferença ela foi estatisticamente significante quando comparado com pessoas que não têm hernia de disco. Então, ou seja, parece que pacientes com hérnia, eles tendem a aumentar a resposta muscular durante o movimento de flexão do tronco. E também, nesse mesmo estudo, em relação às forças intradiscais, eles verificaram que quanto maior a flexão do tronco, principalmente acima de 60 graus, tá? Ele verificou que tem um aumento das forças intradiscais em todos os segmentos lombares, desde L1 até L5-S1, principalmente em flexão acima de 60 graus, tá? Para flexão de tronco. Mas o que foi que ele constatou nesse estudo? Que pacientes com hernia de disco lombar, eles têm uma atividade aumentada da musculatura posterior, e isso pode ser atribuído ao espasmo muscular. Tá? Principalmente em atividades acima de flexão, acima de 60 graus. E eles fazem isso na tentativa de melhorar a estabilidade da coluna. Ou seja, se os estabilizadores estáticos estão com alguma deficiência ali nesse espaço discal, a estabilização dinâmica vai ter que sustentar esse disco, essa coluna. Então eles aumentam a estabilidade tentando compensar com o aumento dessa resposta muscular. Então, sendo assim, é um aumento das atividades musculares na região posterior que pode levar à dor, ok? Então, essa foi a primeira conclusão. A segunda conclusão é que tem um aumento das forças compressivas e de cisalhamento
em pacientes com hernia de disco, tá? Então isso também é verdade. E que maiores forças compressivas e de cisalhamento estavam relacionadas à excessiva atividade muscular, não ao movimento. Aqui que está o erro, tá? Aqui que a gente tem que começar a fazer algumas reflexões. Que as forças compressivas e de cisalhamento estavam mais relacionadas à atividade da musculatura, ou seja, esse espasmo muscular, principalmente da região posterior, do que ao movimento em si. Tá? Além disso, o aumento das forças intradiscais colabora para maiores danos do anel fibroso e induziria ainda mais essa herniação do disco. Tá? Então, o que foi que esse estudo concluiu? Que o problema não está no movimento. O problema ele está nesse aumento excessivo da musculatura posterior aqui da coluna, principalmente eretores da espinha, multífidos. Tá? Então, na nossa conduta fisioterapêutica, a gente não tem que induzir o paciente a se manter ereto. Até porque se a gente delimita algum tipo de movimento para ele, se a gente limita isso, eu aumento ainda mais essa tensão muscular pela hipomobilidade. Certo? Então, no meu papel de fisioterapeuta, eu tenho que dar condições para esse meu paciente para ele poder se movimentar. Quanto mais mobilidade ele tiver, menor será essa atuação muscular e menor vai ser a tendência de ter um extravasamento desse disco. Tá? Então lembre-se que essa possibilidade ela está mais relacionada ao músculo, a esse espasmo muscular, do que ao movimento de flexão em si. Tá? Então vamos dar liberdade para o nosso paciente. Vamos estimular o movimento, vamos dar condições para que a gente possa aumentar essa mobilidade nas atividades de vida diária. Esse é um ponto principal, ok? Se você gostou desse estudo, dá um like, comenta aqui embaixo, vai na minha bio, que lá tem o meu canal do Telegram, onde eu vou compartilhar esses 2 estudos, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais.